Doutor, fui demitido e não era registrado. O que eu posso estar fazendo nessa situação? Você é empregado que trabalhou sem registro na carteira, foi dispensado e tem dúvidas a respeito do reconhecimento de vínculo? Fique nesse vídeo, hoje nós iremos explicar como reconhecer o vínculo pela justiça, como está garantindo os seus direitos e quais provas você precisa produzir para reconhecer o vínculo no âmbito da justiça. Mas primeiro, nós precisamos entender o que é o vínculo empregatício. De acordo com o artigo 3º da CLT, nós temos alguns requisitos para que caracterize o vínculo empregatício, para que caracterize a relação de trabalho. Quais requisitos são esses? Primeiro, é a pessoalidade. No caso, tem que ser algo pessoal, você mesmo tem que trabalhar, não pode mandar um terceiro ir no seu lugar. Tem que ter a onerosidade, ou seja, tem que ter a contraproposta. No caso, o empregado ele vai lá trabalhar e na mesma via ele recebe a remuneração. Terceiro, tem que ter a habitualidade, ou seja, tem que ter a frequência. Você sempre tem que estar ali comparecendo ao âmbito de trabalho, por exemplo, de segunda a sexta, de segunda a sábado, ou seja, de quinta a domingo, dependendo da forma de trabalho, da onde que você trabalha. Quarto, você tem que ser pessoa física, ou seja, não pode ser pessoa jurídica. Você não pode ter uma empresa, ter um MEI, ter um CNPJ e trabalhar como prestador de serviço. Se você cumpre com todos os requisitos, no caso com habitualidade, com onerosidade, com não eventualidade, muito provavelmente você está numa relação de emprego e não numa prestação de serviço. E 5, tem que ter a subordinação. No caso, você tem que obedecer ordens ao seu patrão, tem que obedecer ordens ao seu supervisor, ao seu gerente. Cumprindo esses 5 requisitos, onerosidade, pessoalidade, não eventualidade, pessoa física e subordinação, muito provavelmente você está numa relação de emprego. Nessa situação, mesmo que haja o MEI ou que haja um contrato de prestação de serviço, muito possivelmente o empregador está utilizando dessa via para fraudar a relação de emprego e não arcar com os custos eventuais daquela relação. Doutor, eu cumpri com esses 5 requisitos. O meu serviço ele era habitual, ele era oneroso, era pessoa física, eu não tinha CNPJ, ou mesmo que eu tenha CNPJ, eu atuava recebendo ordens, eu tinha horário para entrar, tinha horário para sair, tinha um salário fixo. O que eu posso estar fazendo nessa situação agora? Diante dessa situação, você pode estar se valendo da justiça para estar rebuscando os seus direitos, fazendo com que reconheça o vínculo de trabalho. E você tem que produzir algumas provas e apresentar no judiciário. Quais provas que são válidas hoje? Prova testemunhal, prova documental, conversas com o empregador, contrato de trabalho, caso haja, mas se não houver, você pode estar comprovando de outras formas, controle de jornada, e além do controle de jornada, do registro de ponto que você poderia estar trazendo ali para o seu processo, um dos documentos que é muito fácil de você, trabalhador, estar produzindo é os comprovantes de pagamentos. O controle de jornada já é um pouco mais complexo, porque quando tem o controle de ponto, no caso o cartão de ponto ali na empresa, ele fica à disposição do empregador e algumas vezes o empregador acaba não disponibilizando cópia daquele controle de ponto para o empregado. Agora, o comprovante de pagamento, ele já é diferente, porque você consegue estar acessando ele diretamente no seu banco. Lá a gente vai juntar os comprovantes mês a mês, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, de todos os meses que você trabalhou naquela empresa, para que a gente consiga estar caracterizando a relação de emprego e comprovando o vínculo no judiciário. E doutor, nessa ação trabalhista, o que eu vou estar garantindo? Quais são os meus direitos? Eu já te explico de forma clara que uma vez que o seu reconhecimento de vínculo for comprovado pelo judiciário, de acordo com as provas que a gente vai estar apresentando ali para o judiciário, você vai ter garantido todos os seus direitos. Ou seja, se você saiu, não recebeu seu 13º, suas férias, nós iremos rebuscar até os últimos 5 anos todos os proporcionais. Então, se, por exemplo, você ficou 2 anos, a gente vai buscar o 13º, por exemplo, de 2024 e 2025. No caso, nessa situação, um trabalhador que trabalhou nesses anos.
hoje, em 2026, se você tiver trabalhado em 2024, 2022, 2023, a gente consegue estar indo buscando. A legislação permite que nós buscamos 5 anos retroativos, ou seja, a gente consegue buscar até 2021. Ou seja, mesmo que você não tenha o registro em carteira, nós temos um princípio muito importante no direito do trabalho, se chama primazia da realidade. Ou seja, mesmo que não tenha documento, mesmo que não tenha o registro em carteira, você, trabalhador, está se valendo desse princípio. É o que acontece na prática. Às vezes você acha que é meramente um prestador de serviço, até mesmo porque tem MEI. Só que a primazia da realidade, ela fala o que acontece na realidade, o que acontece de fato. Ou seja, se você cumpre com todos os requisitos do artigo 3º da CLT, você com toda certeza, uma vez que comprovado, você consegue se valer do judiciário para estar buscando ali de todos os seus direitos. Não fique desprotegido, busque do judiciário para valer todos os seus direitos. Uma vez que você trabalhou, você tem que receber. Gostou desse vídeo? Siga nós nas redes sociais, curta, comente e compartilhe.